segunda parte da espiritologia, o ecumenismo. A psicologia não se apega a nenhum mestre, mas utiliza os ensinamentos dos mestres para formar a compreensão e usa o ensinamento do mestre de acordo com o paciente. Não adianta, se você é evangélica, eu vou tocar uma ferida aqui, eu querer ensinar espiritismo. Porque não vai resolver. Pelo contrário, vai criar animosidade. Eu preciso pegar na Bíblia, que tem tudo que está no espiritismo, e trabalhar com você. As suas verdades. Esse caráter ecumênico da espiritologia que nos diz que a espiritologia não adite, não impõe, mas trabalha o que cada um já tem. O ego tem como verdade, porque não precisa adquirir. Todos os mestres falaram a mesma coisa. Que diz assim, ó, o sábio evoluído anda pelo mundo testando a paixão na sua vez para libertar-se das intenções. E aí vem Cristo e diz assim: Deus julga a intenção de cada um. Então, se eu estou na frente de um cristão, eu não vou falar do ensinamento do Krishna, porque senão eu vou pular. Mas vou dizer, olha, está lá na Bíblia. É por isso que o espiritólogo precisa conhecer as doutrinas, saber o que você pensa. O espiritólogo não pode tratar como eu sei, e você tem que me ouvir. Ele, como o Buda diz, o espiritólogo fala de acordo com o que vai ouvir. Nesse caso, por exemplo, a Bíblia, ela é um objeto de estudo tanto do católico como do evangélico. E eles interpretam diferentes alguns pedaços. Mesmo o espírita aproveita trechos da Bíblia para descrever a existência das reencarnações. Então, existem interpretações diferentes do que foi falado pelo mestre. Reencarnação espiritual é material. Reencarnação é material. Então a espiritologia não se preocupa em ensinar a reencarnação. Não, estou dando exemplo só para não, eu sei, eu estou entendendo, mas eu estou querendo lhe mostrar que é o que eu te falei com esse moço 2 dias, né, no www. Não adianta você querer ensinar o outro. Se você tem na frente um evangelho, não precisa falar de encarnação. Não precisa. Sabe por quê? Porque nós ainda não falou qual é o objetivo, qual a cura. O que é o espírito curado pela espiritologia? Lúcido, perfeito, de aquele que gosta da felicidade que Deus tem prometido. Isso é o resultado do ensinamento de todos os mestres. E reencarnação não entra nisso. Não, pera, só se eu começar a pergunta era assim. A gente pode dizer que essa interpretação, por exemplo, mesmo o livro dos Espíritos, o senhor fez um estudo em cima do livro dos Espíritos,
espíritos interpretando os trechos. Certo. De uma visão espiritualista, né? Espiritóloga, vamos dizer. A gente pode dizer que a espiritologia consciência aplicada que a gente está estudando hoje seria uma interpretação vinda por um espírito missionário doutrinário. Não. Não. Porque tudo que eu aprendi, que eu falei no livro dos Espíritos, não é pachejado como argumento, mas pachejado com você como compreensão do que está acontecendo. A diferença é essa. Espiritologia não tem nada a ver com doutrinação. Espiritologia é muito mais psicologia. Deixa eu só complementar. Ela estudou tudo. Como é que é o nome daquele moço lá, o adulto lá que fumava passinho? Para encher o preto velho. Ela, ao conversar com o paciente, ela realiza dentro dela a análise a partir dos ensinamentos desse preto velho. Preto velho, né? Mas ela não fala isso para o paciente. Quando ela vai falar, ela aplica aquilo. Aplica o quê? A vida daquele, ou seja, as verdades daquele. Então é isso. Você, como espiritólogo, vai precisar saber e conhecer essas interpretações. Mas na hora de você agir, você não vai passar essas interpretações, mas vai aplicar, ciência aplicada, ao caso. Mas tem dois conceitos básicos do espiritualismo, da espiritologia, que é difícil da gente trabalhar. Deus, causa primária e o livre-arbítrio. Deus, causa primária. Esse é o ensinamento espírita. Agora, a fé em Deus, a entrega a Deus, é o ensinamento universal. Então você não precisa falar em causa primária, mas dizer, tenha fé em Deus, se Ele lhe deu isso, ache por isso. Falou em Deus causa primária, se citar Deus causa primária. Qual é o outro? O livre-arbítrio, que cada um tem o direito de fazer o que quiser. Certo? Então, se o outro lhe ofender, ele tem o direito de lhe ofender. Isso, se você não quiser falar em livre-arbítrio, fale como Cristo falou. Não julgue, não condene, não acuse. É a mesma coisa. O problema é que nós precisamos deixar de ser o seguidor das doutrinas investigativas e se formar em professor da lei. Porque a espiritologia é tática. Ela é aplicada. Ao aplicar é exatamente isso. Eu ouço falar, conheço e para mim se chama livre-arbítrio. Na hora que eu aplicar, é o direito de cada um fazer o que quiser. Se por acaso o paciente for espírita, pode falar que ele escolheu ele foi assim, antes da encarnação, ele escolheu. Se ele não for espírita. Mas mesmo ele sendo espírita. Mas aí é o caso de. Aí você pode trabalhar a doutrina. Mas veja, se é uma evangélica, você não pode trabalhar, porque não acredita em encarnação. Mas mesmo o espírita não vê o livre-arbítrio dessa forma. Sim, mas aí. Livre-arbitração, né? O tempo todo. Mas para isso você conhece vamos dizer assim, os números do livro do Espírito, aí é o tratamento para a doença dele. Qual é a doença dele nesse caso? No caso, seria achar que pode controlar, fazer as coisas que faz. Não, a primeira doença dele nesse caso é ser espírita. Tá certo. Aí, cara, Se você não destruir o espiritismo, você não vai destruir o controle. Porque o espiritismo é material. Mas aí pega um pouco na parte do ecumenismo, né? Que a gente teria que respeitar. Não, você está sendo ecumênica com ele. Você está sendo ecumênica com ele. Quando você usa o espiritismo
E a espiritologia, você já usou duas doutrinas. O espiritismo que ele chama, a espiritologia que você chama. Mas eu não posso ficar criticando. Não é crítica, é conversa. Ah, mas eu não acredito nisso. Você não acredita nisso. Mas veja, se você não acredita nisso, que cada um sabe predestinado, você não pode acreditar em reencarnação. Porque é isso que está como objetivo de reencarnação. Então é esse o trabalho. Mas aí é o trabalho de alguém que é doente por ser fanático por uma religião. Para depois poder trabalhar os outros. Se a pessoa não é tão doente, é mais fácil procurar alguma coisa dentro da própria religião dele, que quase todos os mestres falam a mesma coisa. Sim. Sem querer. Você quer ver uma coisa? Fia, procura Zotiche livre-arbítrio no livro do Espírito. Procura Zotiche livre-arbítrio no livro do Espírito. Está na frente. Deixa eu lhe dar uma informação. Zotiche livre-arbítrio. Livre-arbítrio, 437. Zotiche e livre-arbítrio. Isso. Está nas leis. Justiça e direitos naturais? Isso, mais para baixo tem o tema Zotiche e livre-arbítrio. E a pergunta é a Chicago. Então nem acha que eu vou dizer. O que podemos entender por Zoticha? E aí a resposta é: dar ao outro direito de fazer o que quiser. Dar ao próximo direito que você quer para você. Então, se você quer ter o direito de não ser magoado, você tem que dar ao próximo direito de me magoar. Acabou. Você não precisa nem discutir o livre-arbítrio. Com o espírita. Se você for falar isso, mas aí que ele vai dizer, mas eu não livre-lese. Não livre-lese. Ficou claro? Mas essa parte não vai cuidar que vocês estão de chão. Vai vir tudo. Pode fazer. Assim, justamente por essa preocupação ecumênica e a preocupação ecumênica é com você. isso, E não a preocupação de ecumenizar os outros. claro. Então, aí assim, a gente usa na ONG um outro nome, mas acadêmico, psicosofia. Deve ser psicologia, psicosofia. Você não vai se incomodar, você continua usando esse nome ao invés de espirituologia. Noma Não, não. licença. Vai ser outro nome. Noma não. Tá tudo bem. Noma não. Psicologia fica muito parecido com o espiritismo. Então, a pessoa que ouve essa palavra vai associar, tem a ver com o espiritismo. Então, a psicologia é uma coisa mais neutra e acadêmica. Pode ser, não há problema. Se não há nada. O importante é você Fazer o trabalho. ser espiritualista, ser comigo. Ou seja, você não tapar as coisas materiais. Você não se prender um choque. E aí vem o terceiro abaixo, que é o universalismo. A espiritologia é universalista. Está certo isso? Eu acho pouco provável que o evangélico, por exemplo, eu fui numa casa, mesmo que seja com uma igreja mais nome. Então é bom estudar, não colocar mesmo no espiritismo. Tem que ser valor, né? O que quer dizer universalista? O que é ser universalista? Vou melhorar para você, Gami. Alguém pode ser universalista? A gente pode ser lá, mas no chão, deduz e não ficar só colocado. Você sabe definir o que é universalismo? O que é universalista, Gami?
Deslizar a porrada. Olha bem! Se você definir o universalismo, você individualizou o universal. O caractere de universal da epiletologia é que tudo faz parte do todo. Então tudo existe. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.